É sempre com ele, nosso comentarista, o Piara Boss, que já está conectado conosco. Piara, muito bom dia para você. Quartou, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville. Quartou para nós, né? Para a Assembleia Legislativa já terminou o ano. É verdade. O Piara, falando nisso, como é que foi a limpa pauta na LESC ontem? O governo conseguiu avançar no que buscava na aprovação dos projetos? Algum destaque em especial? O último dia de votações na Assembleia Legislativa, ontem, foi barulhento. Estava cheio de manifestantes, professores, sindicalistas, aposentados, porque o grande tema da pauta que o governador Jorginho Melo propôs é aquela questão da revogação dos 14% cobrados dos aposentados desde a reforma da Previdência que o ex-governador Moisés fez em 2021. Só que ele embutiu um contrabando pesado nesse projeto. Então, como é que ficou? O que os aposentados queriam? Eles queriam que voltasse o modelo antigo, antes da reforma do Moisés, que era o seguinte: todo aposentado que ganhasse menos que o teto do INSS, que hoje é em torno de 7.500, ele era isento desse 14% de contribuição para a Previdência. O Moisés abaixou isso com a aprovação da Assembleia Legislativa na época para um salário mínimo, que hoje é 1.340, ou seja, praticamente todos os aposentados passaram a contribuir com a Previdência com os 14%. Foi um desgaste muito forte, dizem que isso até ajudou a tirar Moisés daquele segundo turno, que ele ficou um pouquinho atrás do Décio Lima naquela disputa. Aí, eles estão pedindo a volta daquele modelo, tem até um projeto da Assembleia Legislativa para isso. Mas o governador Jorginho Melo propôs uma graduação para aumentar essa isenção. Começa com 2 salários mínimos agora, em torno de 2.600, e depois 2 salários mínimos e meio ano que vem, e até chegar em 3 salários mínimos no final do mandato. É em torno de R$4.000 pelos valores de hoje. Claro que o salário mínimo vai aumentar um pouco. Então, não era exatamente o que os aposentados queriam, mas era um começo de uma conversa que dava para negociar. Só que o governador colocou junto o mesmo dispositivo que foi aprovado, que era o cerne da reforma previdenciária do Luiz Henrique, do governo Luiz Henrique lá em 2008, que era separar os servidores em 2 grupos, manter o fundo previdenciário, os servidores atuais e aposentados atuais sendo pagos pelo atual fundo de previdência, com o Tesouro bancando o que falta, que é o chamado déficit da Previdência, que é altíssimo, mas criar um fundo novo, capitalizado no mercado financeiro, para os novos servidores que forem ingressando no serviço público a partir de agora. Na época, em 2008, foi feito isso, mas em 2015, na reforma de Raimundo Colombo, isso foi tudo juntado e o dinheiro que estava lá capitalizando foi usado para cobrir o déficit e ajudar a não atrasar salário naquele momento de crise econômica. E agora querem começar a poupança toda, vão começar a poupança toda de novo. Os sindicalistas eram contra a proposta, então foi uma gritaria danada lá na Assembleia Legislativa, mas Jorginho mostrou que tem força dentro da Assembleia. A gente sempre questionou muito qual é o tamanho da base de governo, qual é o tamanho da oposição, e ontem ficou muito claro que a oposição, tirando um outro nome independente que vota de acordo com a circunstância, a oposição se restringiu basicamente aos partidos de esquerda. Só o PT, os 4 deputados do PT, o deputado do PSOL e o deputado do PDT, que articularam mais para tentar desmembrar essa votação, adiar essa votação e tirar a chamada segregação das massas da história dos 14%. Mas a gente teve 27 votos tanto para aprovar o projeto quanto para derrubar os destaques que queriam mexer nele. Então mostrou que, embora a gente não possa dizer que ele tem uma base aliada forte, ele mostrou que os partidos tradicionais, nessas questões pontuais mais relevantes, acabam ficando com o governo. Na questão aí da Previdência, né, como você bem explicou, 27 votos a favor contra 11, né? Enfim. A discussão ao longo de 2023, o Piara, se deu em razão do programa Universidade Gratuita, né? Nem começou na prática, deve ter mudanças? Não, o projeto está no seu primeiro semestre, né? Ele já tem 22 mil alunos atendidos, ele avançou bastante, só que na hora que foi feito um balanço desse primeiro semestre, apareceu uma distorção muito relevante que foi muito criticada pela Associação das Universidades Privadas com Fins Lucrativos, a ANPESC, porque diz que é um exemplo de como faltou debate para fazer o projeto. 21% dos alunos atendidos são de medicina, mas 52% dos recursos aplicados na Universidade Gratuita vão para cursos de medicina. É uma distorção bem forte
E por conta disso, entre outros ajustes, o deputado estadual Napoleão Bernardes apresentou um projeto para fazer uma correção, especialmente nesse ponto, botar uma trava de 25%. Nenhum curso pode receber mais do que 25% dos recursos do Universidade Gratuita. Tem outros ajustes pontuais lá de verificação de critérios para conceder a bolsa, mas não é bolsa, é a compra da vaga, mas o principal é esse. E veio do Napoleão Bernardes, que é um dos deputados mais próximos ao sistema CAF, ele é presidente do Fórum de Defesa das Universidades Comunitárias, então deve ter uma tabelinha interessante ali. O curioso que me chama a atenção é que esse projeto de ajuste não vem do governo. O governo, que essa é uma grande promessa do governador Jorginho Melo, o secretário de Educação, Aristides Simadon, foi presidente da CAF, mas quem toma as iniciativas, muitas vezes, o protagonismo vem da Assembleia, vem da própria CAF, o governo às vezes fica meio em segundo plano, e isso me chama muito a atenção. O Piara, e agora para finalizar, Jorginho Melo está com moral no PL, né? Já é sondado aí para voos mais altos na sua carreira política, é isso? O que você tem para contar para a gente de novidade? Então, repercutiu no meu site, no piara.net, uma nota que foi dada pelo colunista Paulo Capelli, lá do Metrópolis, de que o Bolsonaro é insatisfeito com o Tarcísio de Freitas ensaiando uns voos próprios, tirando foto com Lula em evento, o Zema também, ele não está muito satisfeito com o voo. Esses nomes dos governadores de São Paulo e de Minas, que são tidos como os principais presidenciáveis, caso ele continue inelegível e não possa concorrer em 2026, ele tem dito que uma das opções tem que ser levada em conta o governador de Santa Catarina, porque ele já é do PL e porque ele não fica tirando foto com Lula, ele mantém a agenda bolsonarista, ele não tenta um voo próprio. Mostra que primeiro que o Jorginho Melo continua bem cotado com o Bolsonaro. Bolsonaro não vê ele como alguém que se elegeu junto, que se elegeu com os votos dele e que desgarrou. E segundo, é um grande recado nacional que o Bolsonaro ou gente próxima ao Bolsonaro está enviando para os governadores Tarcísio de Freitas, Zema e outros postulantes ao Planalto que acham que tem luz própria. Tá bem, vamos acompanhar então. Para finalizar, o Piara, o judiciário passa para hoje, a LESC também, então férias para os senhores deputados? Tecnicamente o recesso começa no final da semana, mas a partir de hoje já não tem mais pauta, não tem mais, tudo foi zerado em termos de votações e a Assembleia parte para o seu recesso. Então a Assembleia Legislativa agora, meus comentários sobre a Assembleia Legislativa só em fevereiro. Mas amanhã você estará aqui com a gente espera aí para atualizarmos aí sobre política. A gente torce o limão da política para sair alguma limonada que não seja muito azeda até fevereiro. Pode deixar garantido. Sempre sai um caldo aí, nessa área sempre sai um caldo aí. Valeu, Piara. Boa quarta pro amigo, até amanhã. Até amanhã, um abraço.